certo? Sobre os tipos de redação e a gente fez algumas abordagens dos 3 tipos de redação, fizemos um exercício online virtual sobre a questão dos tipos de redação, né? Fizemos a abordagem também das competências que são corrigidas as redações do Enem, que ela serve tanto para a escola quanto para o concurso que vai fazer, né? No caso, o Enem, que o Enem é um concurso. Eu coloquei aí as orientações para vocês, certo? As orientações que a nossa aula está estruturada dessa forma, certo? Aqui, ó, é a aula de redação. Eu vou apresentar o tema do racismo para vocês. Aí eu vou fazer algumas explicações e depois eu vou passar um vídeo sobre o tema e vou passar uma proposta de redação. Aí vocês vão fazer até sexta-feira essa proposta de redação. E quando você fizer o texto, né, de caneta azul ou preta, você vai tirar uma foto e vai postar lá no Google Sala de Aula. Eu vou corrigir essa redação e vou devolver para você com o que você precisa melhorar, certo? A foto tem que ser legível, a redação tem que ter no mínimo 15 linhas, certo? Eu sei que vocês podem escrever muito mais. E a redação, como vocês sabem, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que observar. Aí vocês tiram uma foto legível, postam no Google Sala de Aula. Eu vou corrigir essa redação e vou devolver para vocês verem os pontos que precisam melhorar um pouquinho mais. Se você tiver nota 10, eu vou dar os parabéns, né? Muito boa a redação e tal, fala lá, mas se você não tiver totalmente nota 10, eu vou dar as orientações. Olha, melhore na gramática, melhore na argumentação, procure mais informações aqui e tal, porque se esse tema cai na redação do Enem, você tem que ter uma base, certo? E aí a gente vai criar esses diálogos para que tenha essa base da maioria dos assuntos, ok? Então, se você tiver dúvida, você poste aí nos comentários do chat. Se você também não tiver dúvida ou tiver dúvida quando for fazer a redação, você pode postar lá no grupo do terceiro ano, certo? Do WhatsApp, que eu olho sempre. E aí eu tiro sua dúvida explicando tal, eu vou tentar tirar a dúvida de qualquer pessoa, tá certo? Para a gente melhorar a nossa argumentação e fazer uma redação que tenha nota máxima no Enem. Então, nós temos aqui essa questão do racismo. Eu vou passar para vocês um slide, certo? Esse slide vocês só depois vocês têm que me dizer aí se ele vai aparecer para vocês na forma completa, porque o meu Windows é o 10, aí aqui fica louco. Pronto, agora apareceu. Eita, já foi embora. Meu Deus do céu, aqui. Olha, então vamos aqui para o debate sobre o racismo. Nós sabemos que existe um racismo aqui no Brasil, existe um racismo, aliás, no mundo todo, mas como é uma problemática social aqui do Brasil, nós vamos delimitar o tema. O racismo, ele é mundial, certo? Qualquer sociedade se tem o racismo. É um tema mundial, é uma questão social mundial. Mas a gente tem que delimitar o tema, certo? O que é delimitar? Você trazer mais para o nível que a gente, mais próximo da gente. Então, existe o racismo, a gente faz a pergunta, existe o racismo no Brasil? Existe muito e muito forte. Aí,
Existe o racismo aqui na Paraíba? Existe muito forte e muito camuflado, porque não sai na televisão, não tem, são poucos casos que a gente vê, certo? Existe em João Pessoa? Existe, certo? Existe, qual a parte que tem mais racismo, entre os pobres ou entre os ricos? Entre os ricos. Aí, então, a região que mais pratica, assim, atos de racismo é a questão da orla, né, que é a parte mais rica da cidade, certo? Então, nós temos o número de atitudes racistas mais voltado para aquela parte ali, certo? Da orla, certo? Porque alguns se acham melhores do que o outro, certo? Então, nós temos essa questão do racismo. O racismo é no Brasil todo e no mundo todo. Mas temos que delimitar o tema. Delimitar é isso, você trazer o tema para o nível mais próximo da gente, de quem está escrevendo. Então, nós sabemos que o racismo é uma segregação, é você excluir uma pessoa por causa da sua cor da pele, certo? Então, nós temos aqui a estrutura da aula, que vai ser o tema, esse é o tema gerador do debate, a discussão e depois a prática de redação, com a proposta de redação sobre o racismo, viu? Então, preste atenção aqui, essas informações todas vocês podem usar na sua redação, ok? Olha, o que é o racismo? A definição, ele vai estar ligado ao preconceito, como eu já falei. Existem pessoas que são indiferentes ao racismo, elas não estão nem aí, se elas não têm empatia, elas não assim não se sentem no lugar do outro, elas são indiferentes, para ela tanto faz ter racismo como não ter, não é com ela, então ela é indiferente. Se aí a pessoa pratica racismo, às vezes até com ela também nem liga e segue a vida. Mas tem pessoas que não se consideram racistas, mas têm atitudes racistas. E elas têm assim também, elas têm um certo racismo dentro de si, né, na mente, e que às vezes ela exterioriza. A gente sabe muito bem que a pessoa que mais sofreu racismo, que mais sofreu preconceito por causa da cor, Todo Mundo Odeia o Chris, certo? Todo Mundo Odeia o Chris, ele é um negro que vai estudar numa escola de brancos, e a gente sabe a cultura dos Estados Unidos como que é uma sociedade totalmente preconceituosa e racista. Tem escola só para branco e escola só para negro. Tem igreja só para branco, tem igreja só para negro, certo? Então, tem essa situação nos Estados Unidos. Então, tem pessoas que são indiferentes, tem pessoas que não se consideram racistas, mas que são racistas e praticam o racismo. Aí nós vemos lá o bullying que faz, né? Então, relacionado também com o bullying, com o Cris, né? Todo mundo deu o Cris ali. Nós sabemos que ele sofre preconceito o tempo todo. As pessoas têm atitude racista, chamam ele de cabelo de pichain e não sei o quê, e que ele é assim, e ele tenta superar isso, né? Da forma dele. Então, nós temos esse tipo de gente na nossa sociedade também. Quando a gente pega no trabalho, certo? Na igreja, numa empresa, e a gente vai tocar nesses assuntos de racismo estrutural e racismo institucional. Existe também o racismo reverso, que a gente vai também abordar ele, tá certo? Que é o que nós vamos falar. Olha, o racismo é uma forma de preconceito e discriminação. Nós sabemos que é um tema bastante falado, nós sabemos também que as áreas de conhecimento, elas falam sobre isso, né? A sociologia, ela vai debater o racismo em relação à raça, certo? A filosofia também aborda o tema de forma reflexiva, certo? A antropologia, ela tenta explicar a questão da raça também, certo? É bom lembrar que nos séculos passados,
a gente sabia muito, a gente sabe não, foi dada a ideia de que a cor da pele estava relacionada à origem geográfica do indivíduo, e isso promovia uma diferenciação das raças. Por exemplo, a pessoa que nascia na África era negra por causa da incidência do sol naquela área, certo? O sol era mais forte ali, por isso que elas ficaram negras. Tem a questão religiosa também, que algumas religiões elas dizem que o negro era descendente de Caim, por isso que ele foi amaldiçoado, e a marca que Deus colocou nele, isso é a questão religiosa, viu? Eu não estou dizendo que nem concordo nem discordo, eu estou só colocando o que se tem aí pelos estudos. Há algumas religiões, até hoje, século XXI, acham que os negros, por serem negros, eles são descendentes de Caim, que Deus amaldiçoou Caim, botou uma marca, e a marca que seria ele se tornar negro, né? Então, tem essa questão religiosa, tem essa questão que a ideia da incidência do sol, né, e de origem geográfica, que promovia a diferença da cor da pele, tá certo? Aí entra aquela questão, a imagem de Jesus, que a Igreja Católica traz, ela traz como um Jesus branco, de olhos azuis, cabelo meio loiro, não loiro, então um tipo de imagem que é totalmente europeu, branco, né? De uma pessoa que não é negro, é aquela ideia europeia. Enquanto isso, alguns estudiosos, faz uns 5 anos, 2, 3 anos, eu não lembro, né? 2 anos não, faz mais, que os antropólogos eles descobriram que a imagem de Jesus não é essa que a Igreja Católica mostra, mas de um homem que ele tem a pele morena, porque aquela região ali dos árabes, né, ali da Israel e tal, ou as pessoas não são brancas, elas são de cor mais morena por causa do sol. Isso a arqueologia, né? Ela falou há algum tempo aí, só é pesquisar sobre a imagem de Jesus. Então, nós temos essas áreas de conhecimento que nós podemos usar na redação, tá certo? Mas ainda tem mais informações sobre essa questão essa questão das áreas de conhecimento em relação ao racismo, a questão das raças, aliás. Os antropólogos, eles vão, então, estabelecer hierarquia de raças, certo? Nos estudos deles, reforçando a dominação de povos brancos europeus sobre a população de outras etnias não europeias, certo? Então, você pode usar essa informação na sua redação, certo? Já é uma área de conhecimento. É bom lembrar também que quando os europeus chegaram aqui, os portugueses, né, que descobriram o Brasil, entre aspas, invadiram mesmo, eles chamavam aqui de o quinto dos infernos, certo? Por causa do calor, e eles vinham com aquelas roupas todinhas e tal, aí era um calor danado, e aqueles brancos, né, os brancos europeus, que veio dominar essas terras aqui, ele pegou e chamava aqui o quinto dos infernos por causa desse calor todinho. Então, os antropólogos do século XIX e os outros séculos passados, ele tem essa ideia da supremacia branca europeia sobre as outras etnias. O racismo também está relacionado ao preconceito. O preconceito, como sabemos, né, ele é relacionado à sexualidade, ao gênero, à condição física e à raça, que é a cor da pele. E que essa última é o que gera o racismo. Então, está bem relacionado o preconceito com o racismo, ok? Agora, vamos falar sobre os tipos de racismo. Os tipos de racismo são basicamente 3, né?
racismo estrutural, racismo institucional e o racismo reverso, ok? Existe o racismo nas estruturas da sociedade, certo? E esse racismo ele vai provocar uma discriminação, uma segregação. E aí, como nós somos uma sociedade democrática, uma sociedade que é plural, nós não podemos segregar, não podemos fazer discriminação. A Constituição diz que nós somos essa sociedade plural que se respeita, certo? Como diz o livro Casa Grande Senzala, de Chico Buarque de Holanda, se não me engano, é Chico Buarque de Holanda. Aí, Sérgio de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda. Ele diz que nós somos uma sociedade plural, Deixar pago, a gente reserva. que não tem... Esse horário aí, tem certeza já vai ter acabado já, né? Porque por dia esses bolos saem rápido. Olha esse celular, multa aí, por favor. Senão sai a conversa todinha aqui. Aí nós vimos que que o, 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 o Sérgio Buarque de Holanda, ele fala essa questão de que nós somos uma sociedade plural e que não tem, certo? Não tem essa história de racismo no Brasil, todas as raças vivem pacificamente, cada uma se respeitando e tudo mais. Então, ele traz nesse livro Casa Grande Senzala, dizendo que todo mundo aqui no Brasil não existe essa diferença. Não existe, no Brasil não tem os brancos e não tem negros nem nada. É tudo uma mistura, certo? De certa forma, ele tem razão. Nós somos uma mistura, certo? Mas que existe racismo, existe, né? Porque aquelas pessoas que mesmo não se achando brancas, né? Elas se acham brancas, ela comete ato de discriminação, certo? Então, como já disse, a Constituição ela vai trazer uma sociedade, o modelo dela é de uma sociedade plural, democrática, certo? Uma sociedade que ela congrega, ela junta todas as pessoas de diferentes raças, religiões, opção sexual, de o que mais? De trabalho, de tipo de trabalho, tudo. Então, é uma sociedade plural. Então, nós temos também essa informação. Olha, o racismo, ele existe também nas instituições. Ele é chamado de racismo institucional, certo? Alguns ativistas, como Stockley e Hamilton, eles denunciaram esse tipo de racismo, certo? Que é um racismo institucional, um racismo que ele vai abordar, certo? Abordar a questão do racismo na instituição, e especialmente nas instituições privadas, certo? E também acontece também na pública, mas mais na privada. Por exemplo, a Glória Maria e Maju Coutinho, da Rede Globo, certo? Muita gente não sabe, mas a própria Glória Maria falou, conversando com Bial, com Pedro Bial, ela disse que sofreu preconceito e muito por ela ser negra, certo? Ela namorou Roberto Carlos, certo? Ela quebrou ela para entrar na Rede Globo nas décadas de 70, 80, 90, por ali, ela deixou muito, assim, pessoa não branca, aliás, pessoa branca para trás, certo? E as pessoas achando que uma pessoa não branca estava lá na frente e tal, mas por causa da competência dela. E agora há pouco foi a Maju Coutinho, que ela era repórter do Tempo e se transformou não, ela pela competência dela, ela foi colocada como apresentadora do Jornal Hoje, certo? Mas apesar disso, muita gente ainda ficou torcendo contra, porque Maju Coutinho errava muito a língua portuguesa, falava errado, dizia de português,
na hora do jornal, ela dizia, ela errava tanto, 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 aí foi diminuindo esses erros e hoje eu acho que ela não erra muito, não. Eu tenho observado isso. Mas o que? Essa sociedade que não aceita Maju Coutinho como apresentadora por ela ser negra, certo? Ela ser uma pessoa não branca, que quebrou a hierarquia, certo? Ela quebrou a hierarquia da instituição, que deixou muita gente branca para trás, que deveria estar apresentando o jornal, mas quem foi escolhida foi a Maju Coutinho, e ela está lá fazendo o trabalho dela e mostrando a competência dela, certo? Então, existe o racismo institucional, certo? Existe, é bem claro isso. A pessoa vai ver em outros telejornais, você vai ver que são poucos negros que apresentam o jornal aqui no Brasil. Tá? Na Rede Globo, existe o Heraldo, e existe a Glória Maria e existe a Maju Coutinho. Na Record existe um jornalista lá, que ele apresenta o jornal. Na Bandeirantes eu nunca vi ninguém apresentando o jornal sendo uma pessoa negra, certo? E outras TVs eu nem olho, porque eu acho que esses jornais é bom para a gente observar e analisar as notícias que são divulgadas nele. Então, existe esse racismo institucional. Ele é forte e deve ser, então, combatido, assim como o racismo social, das relações sociais mais simples, certo? Aí nós temos nós temos no contexto mundial o movimento Black Lives Matter, que justamente ele se alastrou, né, por várias cidades, e inclusive aqui no Brasil ele teve um início de movimento, mas não foi para frente. E eu estava até olhando ontem no jornal, o jornal falou que existe uma cidade nos Estados Unidos que ela está há 68 dias com essa manifestação, certo? Contra o racismo. Lembrar que esse movimento surgiu através do que aconteceu com o George Floyd, eu acho que é o nome dele assim, que ele era um negro e um policial branco pisou no pescoço dele e matou ele sufocado, né? As cenas foram chocantes, certo? E esse movimento também pode ser citado de uma forma ampla relacionado a um movimento antirracista, certo? Que nós sabemos que existe bem forte aí pelo mundo. Nós também podemos citar os filmes e as séries, né, que nós temos que abordam esse tema. Por exemplo, O Homem do Castelo Alto, na 4ª temporada, está lá na Prime Amazon, certo? E ele a história é o seguinte, é um spoilerzinho bem básicozinho, mas não vai ser muita coisa não. Existe duas realidades paralelas, mundos paralelos, um mundo em que os alemães e os nazistas e seus aliados, eles ganham a Segunda Guerra Mundial e dominam o mundo. E os Estados Unidos, ele é partido entre a Alemanha nazista e o Japão, né, que é aliado da Alemanha nessa Segunda Guerra Mundial. E o que é que acontece? Acontece que tem muita revolta e tal. Os japoneses, eles deixam aquela parte do território americano e ele vai voltar para o Império Japonês. Todos os japoneses, eles saem daquela área que era dos Estados Unidos, que eles dominavam, e vão para voltam para o Império Japonês. Quem domina, então, nessa 4ª temporada, é justamente os negros. Os negros é que dominam essa parte que foi deixada pelos japoneses. Também tem The Red Line, que é uma série da Globoplay, toca nessa questão do racismo. Se você observar uma ou outra propaganda que passa da Globoplay, de vez em quando ele passa sobre a The Red Line, certo? Também essa questão. E existe também um filme brasileiro chamado Cidade de Deus, que toca nessa questão do racismo, na questão da pobreza e nas comunidades e etc. Nós temos todas essas informações que podem ser colocadas
na redação, certo? Existe também o racismo nas propagandas. O racismo nas propagandas ele é forte, especialmente em propaganda de fraldas, de questão relacionada a creme dental, certo? Você não vai ver negros em propaganda de creme dental, em propaganda de fraldas. Aí, com o tempo, uma ou outra propaganda mudou. Aí bota uma pessoa não branca, certo? Na propaganda, mas a maioria das propagandas, elas não trazem pessoas não brancas naquelas propagandas. Você pode observar, isso é um racismo estrutural, está bem presente na nossa vida, no nosso cotidiano, certo? Olha, outra informação que vocês podem colocar também é sobre o ativista norte-americano, pastor, acho que era pastor batista, luterano, o Martin Luther King Jr. Ele foi assassinado ali pelos anos 60, 70, por ali, certo? Então, ele era um ativista norte-americano que ele não queria essa segregação, essa discriminação contra os negros. Tem um outro caso também nos Estados Unidos, que ele é bem da história, certo? É um fato histórico, que os negros dos Estados Unidos usavam os ônibus para ir até as fábricas junto com os brancos. Aí a primeira parte do ônibus da frente era para colocar os brancos, eram os assentos dos brancos. E a outra metade do ônibus era para os negros sentarem. E aí, quando os brancos eram mais, os negros, mesmo eles estando naquela parte lá de trás, da metade do ônibus, eles tinham que levantar, dar o assento e ir mais para trás. E num desses casos, uma negra, uma moça, uma trabalhadora, ela se recusou a sair, porque ela disse que a mesma passagem que ela estava pagando era a passagem que o branco também estava pagando. Então, que ela não ia sair, que estava pagando a mesma passagem. Aí, ela foi presa, chamaram a polícia, ela foi presa e tal, e começou um movimento também nos Estados Unidos que passou mais de 500 dias os negros não pegando ônibus para ir para o trabalho. Isso foi uma quebradeira muito grande nas empresas de transporte coletivo nos Estados Unidos, certo? É um outro exemplo que você pode citar. Olha, o Supremo Tribunal Federal, em 1989, ele criou essa lei 7.716, que fala sobre a questão do racismo, certo? Se a pessoa praticar racismo, ela vai ser punida por lei. Além disso, agora há pouco, acho que foi esse ano, no início do ano, foi no ano passado, o governo também, né, o Supremo Tribunal Federal, o governo incluiu mais coisas que podem ser consideradas atitudes racistas, tá certo? Então, nós temos todas essas informações. Aí eu tenho, vai ter uma proposta de redação, vou lançar no grupo do WhatsApp para vocês, certo? Eu vou passar um videozinho para vocês agora, ok? Um videozinho para vocês. Deixa eu ver, Pedro Melo chegou aqui, que eu não tinha colocado. Deixa eu ver quem mais chegou. Vou colocar um videozinho rapidinho para vocês vão observar essa questão também desse vídeo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Aí, vamos lá. A gente não vai ver tudo, não, vai ver bem simples, certo? Verdade, sim. Sobre o de uma redação começa com uma coletânea de apoio para você ter referências sobre o tema. Esses são alguns exemplos de textos que poderiam ser usados sobre o... Olha, então nós temos aí alguns exemplos, né? Negros são minoria entre pessoas que estão se formando no ensino superior. Jovem negro tem 2 vezes mais chance de ser morto no Brasil, diz um relatório aí e tal. Adolescente que fez ataque racista à filha de Bruno Galhaço vai cumprir liberdade assistida, diz a advogada. E a ausência de pessoas negras
reflexo do racismo, né, em questão de liderança, e Bolsonaro é denunciado no STF pelo crime de racismo. São notícias, todos os dias tem esse tipo de notícia nos jornais. Aí vamos continuando. O tema racismo, o fluxo de ideias, é um momento de você coletar possíveis dados sobre o assunto. Com todas essas referências anteriores, conseguimos definir um posicionamento para o nosso texto. Na nossa redação Nota 1000, vamos ser a favor das iniciativas que diminuam as desigualdades das raças diferentes. Algumas pessoas dizem que já existem ações suficientes para isso, como a criação da lei que criminaliza o racismo. Mas a gente acredita que quanto mais resoluções para esse fim, melhor. Então, no primeiro parágrafo, preciso contextualizar o tema de acordo com o que eu escolhi defender. No nosso modelo de redação exemplar, falamos que este tipo de segregação ainda é muito forte na sociedade, por mais que a escravidão já tenha sido abolida há mais de 100 anos. Definimos o posicionamento da dissertação e contextualizamos com o tema. Agora, na estrutura, usamos nossas armas para sustentar o posicionamento e desenvolver a redação. Esse é o seu momento de brilhar. Mostre que você é tão bom na argumentação que você faria inveja aos sofistas, a Sócrates, Platão, Aristóteles, todo mundo. No corpo do texto, citamos a política de cotas como uma forma de integrar pessoas de outras raças, além da branca, dentro da sociedade. Essa medida tem sido usada principalmente em vestibulares e concursos públicos, mas as opiniões sobre as cotas deixam a galera meio dividida. Por um lado, algumas pessoas dizem que essa política baixa o nível de excelência das universidades. Por outro, já existem pesquisas que comprovam que essa informação não procede. Muito pelo contrário, estudantes cotistas apresentam um ótimo desempenho ao longo da sua graduação, justamente por darem valor à oportunidade de estarem na faculdade e se esforçarem muito para se dar bem nas matérias. Aí temos o nosso primeiro argumento. Você, com um aluno maravilhoso que é, não vai ficar na base do achismo na sua redação. Uma carta na manga para usar nesse momento da argumentação é fazer referência a especialistas sobre o assunto. Neste caso, citar algum dado de uma instituição de pesquisa respalda o seu argumento e mostra ao corretor que o seu conhecimento tem fundamentação. Ao falar que as pessoas negras estão mais expostas à violência, é interessante associar este fato ao estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indicou, ao fazer uma análise dos casos de homicídio registrados no Brasil, que 71% das vítimas são negras. Prepare-se para... Então, aí nós temos aqui esse vídeo, eu não vou passar todo para vocês, certo? Porque é só esse momento, ok? Então, para a gente ter uma ideia de como vai proceder nessa questão da redação, viu? Então, tem aí as informações que a gente já viu, já tem como base, e tem outras também, certo? Aí, mais uma vez, vou passar para vocês... A proposta de redação no grupo, vocês têm até sexta-feira para postar, certo? A redação, tira uma foto e coloca lá no Google Sala de Aula para eu pegar, corrigir e mandar para vocês o feedback, tá certo? Então, eu pergunto agora a vocês, tem alguma dúvida com relação ao assunto? Tem alguma... ajudou, clareou mais assim a forma de ver sobre o racismo e tal, que no caso eu sou contra o racismo e que eu boto argumentos que deve ser também, como a moça disse aí do vídeo, deve ser ampliado e diminuído mais essa questão do racismo no Brasil, certo? Que existe sim racismo e ele é bem forte, ok? Então, para a gente o vídeo não desligar na minha cara, né? Que só vai faltar 1 minuto agora. Toda vez quando eu estou falando alguma coisa aí acaba, aí eu nem me despeço de vocês e tudo mais, certo? Eu desejo boa aula para vocês, bom fim de semana, certo? Vão lá no Google Sala de Aula fazer as atividades, tá certo? Estudem para a gente fazer o melhor e no Enem a gente tirar nota boa, certo? E levar você entrar pela porta, né? Com orgulho, dizer, eu entrei aqui, olha, com nota boa, sem precisar de
de estar lá no último momento, certo? Na última momento da lista, na última posição da lista, eu estou aqui de cabeça erguida e entrando pela porta, viu? Então, bom dia para todo mundo e até a próxima aula, viu? Um abraço para todo mundo. Tchau.